Boa tarde, Shalom Adonai. Mais uma live nesse dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre e eternamente. Vou tomar aqui um cafezinho. Glória a Deus. Estamos aqui em mais uma live, dia 17 de janeiro de 2020. É uma quinta-feira com muita chuva em Belo Horizonte. E Deus tem nos dado graça, tem nos dado uma palavra. Todos os dias eu sempre falo com a igreja que todos os dias para mim, é como o salmista dizia. O salmista Moisés: ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela é poderosa, maravilhosa, digna de toda aceitação. E quando nós meditamos na palavra de Deus, olha como é que está chovendo bastante, olha, está até trovejando. Como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi a sua tarde? Como é que foi a sua noite? Nós estamos orando 3 meses na igreja. Nós estamos em janeiro, fevereiro, março. Esse mês de janeiro é o mês das primícias. Estamos entregando a nossa primícia ao Senhor. E primiciar não é você dar bens. Não é você dar bens e nem... Bem, primícia é as primeiras coisas. E o que você tem dado ao Senhor, pelo que Ele tem feito por você, sem você merecer coisa alguma. Você acha que você merece alguma coisa? Você acha que Deus, Ele fechou monopólio com você? Você acha que Deus, Ele viu em você algo a mais que não viu mais em ninguém? Não, engano seu. Engano seu. Deus não é arbitrário. Deus, Ele é seletivo. Gostou? O que é ser seletivo? Seletivo é aquele que seleciona. É aquele que escolhe. É igual a palavra ler no latim, que vem do legere, que é uma linguagem da agricultura. Ler vem do ser. E o ser significa colher, escolher e recolher. A linguagem que dá para a palavra ler era aquela linguagem dos agricultores quando estavam colhendo grãos e separava o que estava nos grãos, que atrapalhava, né? Escolhia. Por isso que era colher, escolher e recolher. Então nós vamos agora usar essa linguagem, o ler. O ler, que significa o ser. E o ser, que significa colher, escolher e recolher. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Hoje é dia 17 de... Não, hoje é 15, né? Hoje é 15 a 16. Não importa o dia. O que importa é que eu estou falando hoje. Hoje, quinta-feira, estamos na oração da igreja. Nós somos do Ministério Apostólico Santuário de Adoradores, em Padre Miguel, Belo Horizonte, município de Santa Luzia e bairro Padre Miguel. Vamos para a palavra de Deus? Eu queria ler com você nessa tarde.
o mesmo texto da live anterior que nós lemos, que está em Gênesis. Abra sua Bíblia aí comigo, crente. Crente em Jesus Cristo, abra aí a sua Bíblia comigo. Falando sobre José. Isso tem sido algo tão tremendo na minha vida, porque eu sei que o que Deus tem para a nossa vida, ninguém vai tirar. Ninguém, opa, olha o vento soprando. Ninguém vai tirar o que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. A questão de Deus acrescentar o que Ele disse a seu respeito depende do seu posicionamento em entender o que Ele está fazendo. A questão é, como que eu consigo entender o que Deus está fazendo? Existe uma conexão. Uma conexão. Não adianta eu querer entender Deus pela lógica, pela razão, pelo intelecto ou pela informação. Jó disse, Jó 42 fala assim, Jó 42 fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Não é interessante para Deus necessariamente eu conhecê-lo. Conhecer tem que se envolver, e se envolver tem que se comprometer. A pergunta é, qual o seu compromisso com o Senhor e com a sua obra? Qual é o seu envolvimento com aquilo que você tem entendido e tem praticado? Porque Jesus vai vir buscar a sua noiva. Você é a noiva de Jesus. E qual tem sido a sua posição como noiva, aguardando com alegria o retorno do noivo? E no livro de Gênesis, capítulo 39 de Gênesis. Capítulo 39 de Gênesis. Gênesis, capítulo 39. Vamos ler somente... Vamos ler do 20 ao 23. Que diz assim: mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhes a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro, dizendo Moisés, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. É difícil você entender que Deus te chamou para fazer uma obra e não a sua obra? Você lê o texto, por favor. A tua obrigação é ler o que eu estou lendo. Não é somente ouvir o que eu estou falando. Porque tem uns preguiçosos na igreja que só lê a Bíblia quando está no templo. Fora do templo, a Bíblia, quem lê a lagartixa, a mosca, o mosquito, a aranha. Eu até falo que no céu vai ter muita aranha, muita lagartixa, muito mosquito, muita mosca convertido. Porque eles leram o que muito crente deveria ler, não lê. Ainda que eles não entendam o que eles estão lendo, que o animal é um ser, não tem razão, é irracional. Mas os que têm razão e preferem usar essa razão para outros fins. Porque é difícil para alguns entender que eu tenho que priorizar aquele que me prioriza. Parece um jogo de palavras. As pessoas invertem, achando que Deus
é o empregado e nós somos os senhores. Quando na verdade a inversão é, ele é o Senhor, e é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. E você aí que está me ouvindo nessa noite, né, que já são 6h45 ou 6h49, não sei agora o horário direitinho, e eu pergunto, qual tem sido a sua posição onde você está? Eu falava hoje com uma pessoa que tem gente que tem as suas prioridades canalizadas para a direção errada. Tem muita gente que deveria canalizar as suas prioridades para aquele que um dia o priorizou. Gente, quem você pensa que você é para pensar que Deus tem que esperar quando você quiser? Quem é você que pensa que Deus é o teu empregado, é o teu servo, e você é que está no domínio da situação? É difícil lidar com gente. Ainda bem que Deus não é gente. Já pensou se Deus fosse gente, onde você estaria agora? José aqui, no texto que nós lemos, ele resistiu uma proposta que lhe daria resultados para a sua carne longa. Só que José preferiu abrir mão de suas prioridades como homem para fazer a vontade daquele que estava sobre ele. Por que Deus era com José? E por que Deus não é com você? Ah, mas Deus é comigo. Bem, se Deus é com você, deveria entender. Jesus falou isso lá em João capítulo 15. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E Jesus fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eu estarei com ele e me manifestarei a ele. Aleluia. Por que José tinha êxito no que fazia? Por que você começa e não termina? Por que você começa e para no meio do caminho? Por que você tem tantas ideias loucas e não consegue entender que Deus tem para você uma direção? Por que você não consegue entender que a tua vida... Olha, estamos numa quinzena, no primeiro mês, no Brasil, claro, que Israel é o 11º mês. É difícil você entender isso. Quem tem que ser o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na hora da angústia. É difícil entender que José, ele não era melhor do que ninguém, não. Só que ele acreditava no inacreditável. Hoje temos a tecnologia como esse vídeo do YouTube. Você pode agora assistir no seu smart, ou não sei aonde, que ele possa estar assistindo. Só que, por que você não canaliza essa tua atenção para aquele que um dia te viu e teve atenção em enviar alguém puro para um impuro como você e dizer para você que se você o obedecer, existe uma morada preparada para você morar. Em Hebreus capítulo 11 fala sobre isso, que muitos não alcançaram a promessa. Eu explicando ontem que a promessa que esse povo da época, dos heróis da fé, tinha, não era a promessa dos bens, era a promessa do céu. Era uma pátria, é uma pátria no qual nós vamos morar. Talvez você esteja preocupado muito com o seu dia seguinte, com o seu concurso, com a sua prova, com o seu canudo, com o seu estudo. Nada contra, eu também estudo. Nada contra. O problema é aonde está o foco, aonde está o propósito, aonde está a direção. Eu preciso entender que Deus, ele tem que ser o primeiro na minha vida e não ser o secundário. Por que o carcereiro... Por que o carcereiro, ele viu graça em José? José disse para o carcereiro que ele era crente.
José disse para o carcereiro que ele servia o único Deus. Será que José falou para o carcereiro que ele era filho do patriarca Abraão? Não. Primeiro que o carcereiro era idólatra, porque na corte do rei, os carcereiros tinham que ser, no caso, tinham que comungar a mesma religião que o rei comungava. E nesse lugar chamado Egito, o que mais se cultuava eram deuses, tanto que José teve o nome egípcio de Zafinat Paneia, que era um nome egípcio. E como é que esse homem viu simpatia em José? E por que as pessoas não veem em nós a simpatia que havia na igreja primitiva? O que você faz para atrair pessoas para onde você está? Qual o testemunho que você dá para as pessoas que te rodeiam, que quer talvez o que você nem imagina o que você tem? Eu falei com o irmão esses dias que a pérola, não se encontra pérola em conchas, em águas rasas. Tem que ir na profundeza do mar para encontrar uma concha e encontrar uma pérola. Aleluia. Será que você é uma concha que está no fundo do mar com algo precioso dentro? Qual é o seu testemunho perante aqueles que te rodeiam? Aonde você trabalha, você é um crente que dá testemunho ou é um crente secreto? Ninguém sabe quem você é. José, ele era um sonhador. José era um sonhador. Sonho é uma linguagem profética, que só quem está em sintonia com o céu vai entender os mistérios do céu e manifestar-se na terra. A palavra José significa dádiva. José foi um dos filhos de Léia com Jacó. Léia teve 4 filhos com Jacó: Judá, Levi, José e Diná. Desses 4, qual que foi o extensor ou a extensão da palavra que havia sobre Noé? Eu não sei qual é a sua genealogia, nem sei quem é você, nem onde você está, mas uma coisa eu falo para você: Deus continua sendo Deus ainda. E Ele quer que você entenda que a sua vida medíocre, a sua vida vazia, sem eira nem beira, de ir e vir, de entrar e sair, de não saber para onde vai, tem que cessar a sua vida. Tem gente na igreja que infelizmente é assim. É uma vida, como aquele filme The Walking Dead. É morto carregando morto. Ou é morto com cara de vivo, mas não sabe para onde vai se morrer. Deus tem uma palavra para você nessa noite, como tem para mim. Comece em mim essa palavra, que eu quero ser um influenciador e não ser um influenciado. Vamos olhar o bico? Espera aí. Eu quero ser um influenciador e não um influenciado. A tecnologia seria uma bênção se você soubesse usar esta bênção e não fazer dela o teu Senhor. Tem muita gente que faz do smart, da internet, das redes virtuais, o seu Senhor. Porque se isso fosse rede social, haveria, sabe o quê? Diálogo. Haveria, sabe o quê? Conversa. E tem gente que nem se conhece fisicamente. E nem se conhece, no caso, na visão, no virtual. Esse instrumento para mim é uma bênção. Porque não é o meu Senhor.
Eu coloco ele a serviço do meu Senhor. Aleluia. Eu ponho o YouTube, eu ponho o Facebook a serviço do reino. Por isso, querido, guarde bem isso. Eu não tenho seguidor, eu faço discípulo. Jesus não mandou você fazer seguidor para te seguir nas redes virtuais. Sabe o que ele falou? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, crente, vai se converter. Para de pensar que a vida que você vive é a vida que Deus preparou para você. Para de pensar que essa sua mediocridade, que essa sua falta de experiência, você tem que ter fogo dentro de você queimando constantemente, porque o Senhor vai te cobrar. A palavra chamado significa ardendo em chamas. Deus te chamou para fazer uma obra. Se você estiver no cárcere obedecendo, o chefe da carceragem vai ver em você graça e tu não serás encarcerado, mas serás auxiliar a serviço do rei. Essa live é mais um dia que eu estou aqui ministrando sobre a tua vida uma palavra rema. Então, toma posição. Sai desse marasmo evangélico. Sai essa apatia espiritual. Levanta a tua cabeça. Se você está passando pelo deserto, se o Espírito Santo te colocou no deserto para ser tentado pelo diabo, saiba de uma coisa: passe nesse deserto, resista o tentador e tu serás servido pelos anjos. Aleluia. Mateus capítulo 4. Bem, vamos parar por aqui. Amanhã tem mais. E você dê o seu like, dá o seu joinha. Porque quando você dá o joinha no like, você quer dizer para o YouTube que é interessante aquilo que você está ouvindo e vendo. E isso aí é bom até para divulgação do nosso trabalho evangelístico aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E você é um transmissor das boas novas, tá bom? Deus abençoe. Shalom Adonai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma boa semana, um bom final de semana, debaixo da bênção do Senhor. Tchau, tchau.